O Grêmio fez tudo o que precisava fazer para perder para o Botafogo. E perdeu. Resultado disso, entrou na zona do rebaixamento. Chegou a hora de Renato repensar, porque a situação é crítica. Nós vamos falar sobre o placar de 2-1 em prol dos cariocas, mas só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre 2 Botafogo, 1 Grêmio. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio fez tudo o que precisava ser feito para perder para o Botafogo. Começando fora do campo, terminando dentro dele. O Grêmio cumpriu um manual de derrota, um manual de entregar o resultado para um time bom, um time qualificado e que está hoje na liderança do campeonato. Primeiro, o Botafogo não é uma barbadinha, o Botafogo não é meme, o Botafogo é um bom time de futebol, organizado, que tem um projeto, contratou bons jogadores. Aliás, o Botafogo poderia ser muito bem um exemplo para o Grêmio, um exemplo para essa direção gremista. O Botafogo é um time atento a talentos que não estão sendo utilizados em outros times, talentos desperdiçados. O Botafogo hoje vive uma situação de organização que é bem interessante e eu até digo aqui, um pouco invejável. E o Grêmio começou perdendo fora de campo. Primeiro ponto, o Grêmio foi jogar em Cariacica, território botafoguense. Todo mundo sabia que o estádio hoje seria recheado de torcedores do Botafogo. E assim foi. Um estádio recheado de torcedores do Botafogo. O fator local foi para as cucuia. O fator local ficou no bolso, porque o Grêmio ganhou R$1 milhão e praticamente vendeu o seu fator local. Uma coisa é você vender o mando de campo e mandar o duelo em Brasília, como era interesse do Grêmio, acabou não sendo porque tinha show lá, tudo bem. O que não podia era vender o mando de campo e fazer um duelo em território botafoguense. Isso não é admissível, isso não é bom, isso não é inteligente. E o que aconteceu? O Botafogo fez deste duelo um jogo em casa. Encheu o estádio, xingou Renato, fez festa na torcida. Pô, o torcedor do Botafogo fez o que quis e o Grêmio recebeu R$1 milhão. O Grêmio perdeu também pela ação da direção, por essa venda mal feita, mal planejada, pouco inteligente. Vender o mando de campo, ok, faz parte, a gente sabe, a arena não está legal. Mas vender para jogar em Cariacica, do ladinho do Rio de Janeiro, não é inteligente. Dentro de campo, também algumas coisas não inteligentes foram vistas. Vamos lá, o Grêmio começa o jogo sendo empacotado pelo Botafogo. O Botafogo é mais time? É mais time. O Renato preservou algumas peças, existem desgastes, a gente até entende. O Grêmio vem num circuito muito forte de viagens, de rotatividade, precisa descansar alguns atletas. O Reinaldo saiu do time, o João Pedro saiu do time, o Renato tirou o PP. Tudo isso é do jogo, faz parte do espetáculo. Mas o Renato não tirou o João Pedro Galvão. Peça nula nos últimos jogos. E quando ela não é nula, ela é negativa. E de novo, o João Pedro Galvão não respondeu. E ele não vai responder. Ele está 1 ano em Porto Alegre e não responde. Você fica apostando que ele vai fazer diferente, né, no jogo seguinte, mas ele não vai fazer. É uma insistência que não faz sentido, porque ele não agrega. Nós já vimos outros centroavantes que não deram certo em Porto Alegre e que ainda assim agregavam de alguma forma. Vou citar um aqui que passa na minha cabeça, o André Balada. O André Balada, lembro muito bem, era um jogador que o torcedor não gostava, não fazia gol, era artilheiro do time no Sindicato dos Atletas, nos jogos treinos do CT, mas chegava em campo, o André contribuía com alguma assistência, ele tinha números que indicavam que ele fazia alguma coisa, pelo menos dava assistência. O João Pedro Galvão não tem um número. Se você abrir aí sites de estatística, você não consegue descobrir um número favorável ao João Pedro Galvão. Sendo que no banco de reservas o Grêmio contratou jogadores como Edenilson, tem o Nathan Fernandes, existem opções para você colocar. O Grêmio comprou o Galdino. Esses 3 que eu citei, qualquer um agregaria mais que o João Pedro Galvão. Ou pelo menos qualquer um poderia agregar. O Nathan Fernandes ele entrou e entrou bem.
Por quê? Porque ele é melhor que o João Pedro Galvão. O Edenilson, se ele não tem condições de estar num time mexido do Grêmio, um time alternativo, ele não poderia ter sido contratado. Essas questões, elas deixam o torcedor gremista irritado, sem entender o que está acontecendo, sem entender o que se passa na cabeça do Renato. E quando o Grêmio começa a ser empacotado no início do jogo pelo Botafogo, é claro que a zona do rebaixamento passa pela mente do torcedor. E a ironia do futebol, ela é muito forte, porque quem abre o placar é cuiabano, jogador que não foi aproveitado em Porto Alegre para que Reinaldo fosse titular. Reinaldo hoje segue como de 2023, quando o cuiabano era reserva, entregando, tendo atuações ruins, abaixo da linha de crítica, abaixo da linha daquilo que o torcedor considera aceitável. E o cuiabano, na característica dele, recebe uma bola lançada do Marlon, entra na área, finaliza e abre o placar. A lateral esquerda do Grêmio, que hoje não tinha o Reinaldo, tinha como reserva o Mike Vanvan, que não tem culpa. Ele foi contratado, o Mike joga isso aí, acho até que o Mike tá jogando mais que o Reinaldo, mas o Grêmio desperdiçou um talento pela insistência de utilizar um jogador mais experiente, sem que dentro de campo este mais experiente correspondesse à expectativa que o torcedor tem a respeito desta posição na lateral, na equipe titular. Enfim, o jogo se desenrola, o Grêmio consegue o empate na característica do time, uma jogada em transição, na velocidade, no oportunismo também do Gustavo Nunes, que é bom jogador de futebol. O Grêmio tem bons jogadores de futebol, diga-se de passagem, isso aqui não é uma crítica para desmanchar o time. O Grêmio tem o Gustavo Nunes, o Grêmio tem o Cristaldo, o Grêmio tem o Dodi, que fez de novo um bom jogo. Gostei do Carbajo pela participação, é claro que ele tá devendo, mas é um atleta que está em recuperação ainda. O Grêmio tem valores, mas também tem muitas peças que não contribuem, e isso aos poucos vai minando, vai afundando, porque quando você tem um Fábio na lateral direita que defensivamente deixa espaços, você acaba pagando o pato. Quando você tem lá na frente o João Pedro Galvão, você acaba pagando o pato. Quando você tem um zagueiro que ele está na história há muito tempo, né, o Pedro Jeromel. Mas o Pedro Jeromel, ele não tem mais condições físicas, ele não é mais o jogador de 2017 há muito tempo. Eu sei, o Grêmio contratou, vai vir Rodrigo Caio, vai vir Gemerson, mas o Jeromel hoje falha. No lance do segundo gol do Botafogo, há uma falha clara do Pedro Jeromel. Ele tenta antecipar uma bola e não chega. No passado chegaria, não tenho dúvida nenhuma, sobraria. Jamais o Júnior Santos chegaria primeiro naquela bola, teria espaço para dominar, bater e fazer o segundo gol, jamais. Mas nós estamos em 2024 e o Jeromel hoje, tá? Ele é um rascunho do zagueiro que já foi. E é justamente pela soma de todos esses fatores que o Grêmio perdeu para o Botafogo. E é justamente pela soma de todos esses fatores que o Grêmio está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assinada essa zona pela direção gremista e assinada pelo técnico Renato, que tem culpa também pela insistência, por ser cabeça dura, por não aceitar mudar no momento que é necessária a mudança. O Grêmio precisa ligar o sinal de alerta. Eu tenho convicção que o Grêmio não terminará o campeonato rebaixado. O Grêmio vai fazer campanha, o Grêmio vai se recuperar, mas o que é a recuperação do Grêmio? Qual é o teto desse time? É meio de tabela? O Grêmio fez investimento para ser mais do que ser meio de tabela. E você vai falar aí do outro lado da enchente, da arena, dos problemas? Tudo bem, a gente tem que dar o desconto, mas esse desconto não pode ser desculpa. E algumas coisas, muitas coisas, na verdade, começam a ser colocadas na sacola da desculpa. Eu quero a tua opinião aqui embaixo. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.